que o Senhor planejou para você. Por isso eu quero te perguntar: quem governa o teu coração hoje? Cristo, peça perdão pelos seus erros e não deixe que o pecado te escravize novamente. O terceiro passo: fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo disse: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus dos templos de Jesus, que pensavam ser melhor do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver neste mundo, conviver com pessoas e até desfrutar das coisas boas dessa terra, mas deve sempre se lembrar de que o mal está em todos os lugares, inclusive no teu coração, e você deve se afastar de tudo aquilo que te afasta do Senhor. O próprio Jesus orou pelos seus discípulos, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O quarto passo: seja cheio do Espírito Santo. Esse é um outro passo muito importante para a nossa libertação. E para que isso aconteça, é preciso que antes, irmãos, você se esvazie do orgulho, da autossuficiente, do rancor, da ira e de tudo que se afastam da presença de Deus. A palavra esvaziar significa tornar vazio, desocupar, ou seja, devemos desocupar o nosso coração para dar lugar ao Espírito Santo de Deus habitar, né? Mas se estiver cheio de vontade própria, vaidade, murmuração, então isso não terá espaço para atuar em nossas vidas, né, irmãos? Enquanto não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito de Deus. Veja o que a Bíblia diz: a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso mostra que a nossa carne deseja praticar o pecado e o nosso espírito deseja as coisas de Deus. Só iremos vencer essa guerra, meu irmão, se oramos e renovamos a nossa mente dia por dia com a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de Ananias e a sua esposa Safira. Eles ajudaram a manter a igreja logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Uma certa vez, esse casal vendeu um terreno que tinha para doar o dinheiro e ajudar a manter o ministério. Mas eles decidiram ficar com a parte do valor e não contaram a ninguém. Presta atenção. Deus então revelou essa mentira ao apóstolo Pedro, que confrontou Ananias dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Isso mostra que o coração de Ananias não estava cheio da presença de Deus, porque estava cheio dele mesmo. Por isso, Satanás entrou e fez com que eles mentissem, e o preço desse pecado foi a morte dele e da sua esposa Safira. E da mesma forma, irmão, o diabo tem entrado na vida de muita gente que tem abandonado os caminhos do Senhor. E só depois eles percebem um quanto custou caro fazer essa escolha. O quinto passo: orem e vigiem o tempo todo. Pode parecer tão difícil para nós, mas é muito importante dar esse passo, irmãos, para que a sua libertação espiritual seja completa diante de Deus. Jesus diz: vigiem e ora, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Vigiar e orar não significa que você tenha que ficar trancado dentro do seu quarto 24 horas por dia, não. Isso é praticamente impossível no dia de hoje, né, irmãos? Porque todos nós temos compromisso no trabalho, com a família, com os amigos e com a gente mesmo, né? Orar e vigiar é estar sempre em espírito, em oração, em contato com Deus. Independente de onde você esteja, é totalmente impossível viver dessa maneira, é impossível. Basta que você esteve com seu pensamento voltado para as coisas do alto e que no